aquilo que a gente já tem na nossa vida. Nós já possuímos o que vamos alcançar. E o testemunho de fé na Sagrada Escritura, e até o dia de hoje, são inúmeros. A própria liturgia da palavra nos conta. Abraão, movido pela sua fé, acolhe o chamado, a ordem de Deus, e se põe a caminho, sem saber ao certo, ou de maneira alguma, o seu destino, mas confiante na promessa de Deus. Ele mesmo coloca-se a caminho com seu filho Isaque para subir o monte de Moriá e sacrificá-lo. Isso é fé. Já acreditando que o nosso Deus é o Deus que ressuscita os mortos. Sara dá um testemunho de fé, já em idade avançada, estéril, acolhe a promessa de Deus, de que seria mãe. Maria Santíssima dispensa comentários, Isabel na mesma situação de Sara, e daí por diante. Então, movidos por essa fé, que nossos pais, a maioria de nós recebeu esse dom através dos nossos pais, primeiro através de Deus, consequentemente através dos nossos pais, da nossa família. Por falar em pai, é relevante essa figura paterna. O pai na família, ele é insubstituível. Insubstituível. Já trabalhei no orfanato há alguns anos, em São Paulo, e com aquelas crianças a gente percebia. Tinha terapia, tinha psicólogo, tinha isso, tinha aquilo, mas a figura do pai é tão importante. E Jesus nos ensinou a chamar a Deus de paizinho, papai, Abba, em hebraico quer dizer paizinho. Papai, uma maneira carinhosa de tratar os nossos pais. E o pai, gente, é aquele que nos falou a leitura, que nos ensina a construir um verdadeiro tesouro. Tesouro que a traça não corrói. Um tesouro que não causa briga na família por herança. Um verdadeiro tesouro que é usar tudo aquilo que Deus colocou à nossa disposição e que é efêmero, que passa, mas usado de tal maneira que ele se torna eterno. Esses bens que passam. Com sabedoria, eles se tornam eternos. Assim sendo, tem uma outra palavra-chave no dia de hoje: a vigilância. Não sabemos a hora que o ladrão vem. Se soubéssemos, porém, estar prevenidos, vigilantes, é estar dispostos a construir esse tesouro. E a maior herança que um pai pode deixar para os seus filhos são as raízes do amor, da honestidade e da fé. Essa é a maior herança. Assim, o pai é aquele que, junto com seus filhos, com sua esposa, a mãe, vive uma pequena igreja doméstica. Somos esses passageiros vigilantes. E o mais bonito de tudo é que o pai não precisa ter nenhum curso superior, ser doutor em nada, à exceção da prática dessas virtudes que a igreja, que valoriza tanto a família, coloca
em primeiro lugar. E não poderia ser diferente. Hoje, dia da família, dia dos pais, nesse mês de agosto. A família é tão importante que Deus veio ao mundo através de uma. Pai, mãe, filho, sagrada família de Nazaré. Buscar então essas virtudes que constroem, buscar essas virtudes difíceis de educar os filhos hoje. Eu vejo uma luta, se não fosse a presença de Deus, seria inglória para duelar contra as redes sociais que entram em nossa casa, que a gente permite, é claro, mas que entram em nossa casa e faz uma evangelização de desvalores. Mas é muito desvalor mesmo. Muito, muito, muito. Às vezes, reais. Né? Se a guerra está acontecendo, está noticiando. Claro. Se acontece a violência, mas a gente não tem nem mais condição. Infelizmente, pode ser alienação, mas a gente não tem mais condição de assistir, de ouvir tanta má notícia. Porque há valores, há muitos valores, na simplicidade dos lares, em muitos cantos e lugares por aí. Mas isso não dá ibope. E tudo isso é retratado, vocês são testemunhas dessa situação. Na música, hoje você não dá para você ouvir um rádio, que é uma enxurrada de palavrão. Música de péssima qualidade. Isso não é saudosismo, não. Porque os cantores, os artistas que estão aí, eles têm condição de fazer coisa melhor. Mas veja só o que vende. O que empolga. Aí você olha na política, você olha nas artes, você vai ver um quadro artístico, são manchas de tinta jogada de qualquer maneira. Então, a arte registra a história, registra o nosso momento. Mas nós, os cristãos, podemos até ser chamados de zumbis, de tanto que a gente quer e precisa destoar de tudo isso. Nunca foi tão necessário darmos o nosso testemunho de valores. Então, essa nossa querida família, que é tão bombardeada, nunca foi tão bombardeada como hoje, tão menosprezada, tão ridicularizada, é a família do povo de Deus. É a família que compõe o rebanho do Senhor. Então é imprescindível que o pai, a mãe, os irmãos, cultuem esses valores, esse tesouro, que nós tenhamos a luz do Espírito Santo e por isso precisamos nos abrir a ela, porque nós temos. Mas às vezes a gente bloqueia, como se diz na linguagem de hoje, para que a gente possa dar esse testemunho tão necessário como rebanho do Senhor, como Pai que a gente invoca a mais completa das orações, que é o Pai Nosso, depois da Eucaristia, a mais completa das orações. E que, guiados e orientados por Deus, possamos caminhar, abrindo caminhos debaixo da luz do Espírito Santo de Deus que conduz a sua igreja. Amém? Creio